Ótimo dia, bem-vindos de volta a mais um podcast, mais um Pod Síndica. Pessoal, espero que esteja sendo assim fantástico para vocês, essa imersão de informações, de maneira tão leve que a gente tenta trazer aqui para o canal. E hoje a gente vai tratar um tema assim muito importante mesmo, com bastante seriedade no campo social, inclusive. E para interagir com a gente aqui no canal, tem essa convidada super especial, que é a Marisa Comitri, a doutora Marisa Comitri. Ela é advogada do direito da família e sucessões. Ela vai se apresentar e trocar essas informações, esse tema tão importante para todo mundo. Muito obrigada por ter vindo, Marisa. E fica à vontade para se apresentar. Muito obrigada. Gostaria mesmo de agradecer o convite. Estou muito feliz por estar aqui. Minha primeira vez em um podcast. Obrigada. Vai ficar de recordação para sempre. Bom, Direito das Famílias, né? O nome antigamente era Direito de Família. Mudou-se o nome para famílias por conta do conceito de família. O conceito de família, ele mudou. Sim. Então, assim, não é só um pai e uma mãe e um filho. Às vezes é só uma mãe e um filho, às vezes é uma avó e um neto, um tio e um sobrinho. Então, assim, a família, ela tem outros conceitos hoje em dia. Uhum. Então, por isso, o nome também mudou. Ah, que maravilha. Sim, até o formato, né, das multifamílias. Exatamente. A gente, hoje em dia, tem, né, no certidão de registro de nascimento. Então, ali, a criança nasce registrada pelo pai e pela mãe. Aí, há um divórcio. E aí, a mãe casa novamente e tem um outro companheiro. Esse companheiro, como padrasto, ele se torna um pai afetivo. Então, hoje em dia, é permitido que se tenha no registro da criança também esse pai afetivo. Nossa. E aí, a criança tem 2 pais. Nossa, que fantástico. E pode ser o inverso também, como 2 mães. Que lindo isso, né? É um universo. O direito vai se modificando para acompanhar todas as mudanças da sociedade. É muito maravilhoso isso. Eu não sei se você sabe, mas eu sou pedagoga por formação, educadora física, e trabalhei mais de 10 anos na área, né? E trabalhei no terceiro setor a maior parte do tempo do educacional. E lá a gente já via no terceiro setor, sabe? Como que as famílias são diferentes. E como que a sociedade precisa olhar para esse formato de maneira mais acolhedora, né? Isso, humanizada, né? Humanizada. Porque é uma coisa assim que são únicas, as famílias elas são únicas. Então, Sim. assim, tem pessoas que perguntam para mim algumas situações e querem uma resposta imediata. Mas aí eu falo, depende, cada caso é um caso. Cada caso tem que ser analisado com muito carinho. Sim. Então, assim, não dá para ter uma decisão robotizada, mecânica. Não, assim, é bem humanizada mesmo. É fantástico isso. Muito. Muito mesmo. E a Marisa, gente, ela agora tá no Grupo Smart, que é o BNI Smart, aqui de Mogi, no qual eu faço parte, e muitas pessoas, muitos colegas empresários que eu trago aqui também, que fazem parte desse ecossistema de condomínios. Por quê? Porque realmente é um ecossistema, e imagina, as famílias estão onde, né? Estão onde? Nos condomínios. Então imagina que hoje essa conversa vai ser muito rica, já iniciou, mas vai ser muito rica nesse sentido, porque as famílias estão lá. E a gente observa esse universo, sabe? Tem condomínios que eu vejo que realmente é a pessoa e o seu pet. Isso, e o pet eu ia falar sobre isso agora. É a família dela. É uma pluralidade. Então, assim, às vezes, uma pessoa sozinha e um pet é uma família. É uma família. Um casal que decide não ter filhos e tem um pet é uma família. Sim. Inclusive, a lei tá tão, assim, evoluída, né, e atual, que existe guarda compartilhada de pets. Tem. Então, a briga na justiça vai além do que a gente estava acostumado a ver antigamente. E você sabe que... Olha, já vou trazer o primeiro caso. Bora lá. Condomínio são casos reais e, nossa, é o tempo todo, né? Mas ano passado nós tivemos uma situação que
a esposa quis sair de casa, né? São só os dois e o pet. E o marido ficou com o pet visivelmente pra se vingar dela. Nossa. Porque o pet sofria muito, de verdade, muito mesmo. Ele chorava. Que judiação. Judiação. Os moradores começaram a ficar incomodados e todo mundo gosta de pet. Tem um ou outro, né, que não. Mas as pessoas vendo o sofrimento do pet, nossa, as reclamações não eram pela perturbação do sossego do barulho. Também porque incomoda, mas principalmente pelo sofrimento do bichinho. Sim, causa uma comoção, né? Porque dá muita dó. Dá muita dó. E aí chegou a um ponto, porque já estava chegando a advertência, notificação, advertência. Aí eu tento entrar em contato antes de chegar com a punição final, né? Que é a multa. E aí eu entrei em contato com ele e ele falou, imagina, ele não é maltratado, porque eu trabalho, vocês querem o quê? E tudo mais. Não aceitou bem a minha mediação. O doguinho continuou sofrendo. Falei, vou tentar falar com ela, né? Porque ela tem que fazer alguma coisa, não é assim. E aí, quando eu falei com ela, ela chorava no telefone. Mas chorava. Meu Deus. Falando que ele proibiu, que aí ela não tem como entrar. Que ela tá implorando. Foi um caso dela implorar pra ele, pra devolver o pet, que era dela. Mas aí, por vingança, né? Pra não aceitação do término, tava castigando os dois. Mas então, é uma medida assim, que às vezes muitos não conhecem, né? E assim, a gente costuma dizer que conhecimento, ele liberta a gente. Então é uma situação que se ela tivesse o conhecimento de que ela poderia entrar na justiça para regulamentar isso, porque assim, é direito dela. Assim como, se ele quer, ele também vai brigar na justiça por isso. Sim. Né? Então, mas o quanto ele quer, o quanto vale a pena para ele? Porque assim, de imediato, né, o juiz já determina que a guarda é compartilhada. Sim. Então, assim, vai ficar com ele, vai ficar com ela. Pode ser uma questão alternada, 15 dias com um, 15 dias com o outro. Ou fica definitivo na casa de um, mas é final de semana com o outro. Igualzinho tem com uma criança. Com as crianças. Exatamente igual. E justamente por isso, porque o direito ele também está humanizado pelo lado dos animais. Claro. Então, há leis hoje que abandono, maus tratos, tudo isso tem punição, né? Então já entra até no criminal. Mas o animal, ele sente. Então tá ali. E dentro do condomínio é muito mais fácil você ter testemunhas, né? Sim. A seu favor. Então já seria uma coisa assim que as pessoas podem gravar, filmar, para isso, utilizar isso como prova de que ele não tá só prejudicando ela, o animal também. Porque o pet é um animalzinho que tá ali sofrendo e chega a incomodar os outros condôminos. Tá sentindo saudade, tá se sentindo abandonado. E aí, realmente, essa foi uma das orientações. Eu falava pros moradores, olha, grava o pet chorando. Quando ele estiver em casa, porque aí ele brigava com o pet. Nossa. Gente, acontece muito, as pessoas não têm noção. Mas querem se vingar do outro em cima de alguém inocente. Seja criança, seja animal. Isso é horrível, E aí ele gritava com o cachorro, falava, sai daqui, né, e tudo. Então, demonstrava que não era amor pelo pet. Já entra nessa outra questão dos maus tratos também. Porque você tem ali como uma forma de vingança, né, e aí a sua raiva você desconta ainda em cima do animal. Então, foi muito triste, mas foram quase 2 meses a gente trabalhando isso, Nossa. Tentando tratar notificação, multa, porque tudo tem é burocrático, né? Muito. Por mais que a gente tenha emoção envolvida, mas o síndico, ele precisa blindar o condomínio, resguardar. E então tem notificação, que é mais de uma, para chegar na multa é um processo. E aí, quando eu falei com ela, eu imagino que eles tenham tido alguma negociação que na semana seguinte ele entregou a casa e foi embora. Eu não sei se ele entregou o pet para ela, no final das contas, ou se ele simplesmente falou assim, não vou ficar aqui, vou pegar o pet e vou embora. Nossa. Porque era locado a casa. Mas a gente vê esses casos diários, assim. Ai, triste. E se ela tivesse conhecimento, era só ter ajuizado uma ação, né? Teria E aí, sido muito mais então, rápido. esse caso, por exemplo, entra no direito das famílias e concessões. Seria aí a regulamentação da guarda do pet.
Com direito de visitas. E até divisão de despesas. Exatamente. Uau. Existe a pensão para o pet. Então, quem tem o salário maior contribui com alguma parte dentro da realidade do pet, né? Isso, de despesa do Isso, pet. Ó. o que o pet precisa, o que ele está acostumado. Então, às vezes é um cachorro que demanda escovação, banhos diferentes, né? E já está acostumado nessa realidade e tem um dos cônjuges, ele ganha mais e pode arcar com isso, vai entrar sim. Uau! Tá vendo? É fantástico, tá vendo? Justo, é justo. E o direito é pra todos, né? Pra todos. Eu falo, quando tem alguém que vem falar algo, mas eu falo, mas desculpa, o direito é pra todos, não é só pra você. Exatamente. Você pode deter mais conhecimento do que o outro, mas o direito é pra todo mundo. É isso mesmo. Que incrível. Aí, tem outros casos, né? Sempre tem. Eu já tive caso de abandono de criança na residência. Nossa, surreal. De ter que fazer denúncia para o Conselho Tutelar ir Gravíssimo. lá. Porque a gente entende, né? As realidades familiares. Tem mãe que realmente acaba... É a realidade dela. Ela tem que trabalhar. E não às tem vezes quem não deixar. tem com quem contar, né? Não tem com quem contar. E aí acaba deixando a criança sozinha. É muito complicado, né? Essas situações, elas são assim... por mais que a gente tenha dificuldade em acreditar, né? Essa realidade da mãe ter que trabalhar e não ter com quem contar é muito triste. Porque deveria ter a assistência, né, do governo para ter uma creche. E muitas vezes não tem, não é a realidade que acontece. Só que assim... essa conscientização a mãe também deve ter, por quê? Porque realmente isso cai no crime de abandono de incapaz. Sim. Porque uma criança sozinha, ela pode fazer 1 milhão de coisas. E quando eu estudava ainda, eu sou formada em letras também, fui professora por 17 anos. Uau! É verdade, né? 10 anos como efetiva na rede estadual. Tá vendo? Então... Tem o lado educacional sempre. Tem, fui professora de língua portuguesa. E quando eu estava cursando letras, eu tinha uma amiga ali na faculdade, e ela me contou uma história muito triste que se encaixa nessa situação. A irmã dela tinha que trabalhar e não tinha com quem deixar. Eram 3 crianças. Uma delas, eu não me lembro quantos aninhos agora, eu não sei se 4 ou 5, achou um isqueiro Zippo. Foi trágico, gente. Foi trágico. Até agora, eu assim, quando eu lembro dessa situação, ela colocou fogo na casa. As crianças morreram queimadas, as 3. Foi em Ferraz de Vasconcelos. Isso lá por meados de 2001, entre 2000 e 2002. Nossa, eu acho que eu lembro dessa história. Foi muito triste. Foi assim, nossa, comoveu o Estado, até o Brasil na época, porque foi muito... E fica. E assim, a gente sabe os perigos que acontecem, uma criança sozinha em casa, né? Ainda mais 3, né? E criança é fogo. Mas assim, a mãe, ela nunca vai se perdoar por aquilo que aconteceu. Vai. Porque ela vai se sentir o responsável pela situação o resto da vida. E carregar aquilo já vai ser a punição dela. É mesmo? Mas Eu não consigo nem imaginar essa dor. Mas acontece muito. Infelizmente... esses dias, em um dos condomínios, a mãe também, com 3 crianças. E aí, o mais velho desceu para levar o lixo com o mais novinho, de 3. E o mais velho tem 13, mais ou menos. E deixou o do meio, que tem 6, 7 anos, no apartamento. Ele trancou a porta e não sabia destrancar. Aí os 2 pro lado de fora, ele pro lado de dentro, ele entrou em pânico. Chorava também. Aí vai a síndica, né? Porque a síndica... que aí começa o problema. Primeiro que ligam é o síndico. É o síndico. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Deixa eu pegar o número da mãe. Aí fui atrás da mãe, né? E eu, mãezinha, tá acontecendo isso. Você consegue? Alguém vai lá socorrer a criança? Não, minha mãe já tava chegando para cuidar dele. É muito triste, né? É muito triste. Minha mãe já tava chegando para cuidar deles e tudo, mas ela já deve estar a caminho, mas eu tô saindo daqui, tô indo lá. E aí teve que chamar um chaveiro pra... imaginei. Pra abrir o apartamento, e ele tava em pânico lá dentro. Mas aí traumatizou. Eu me compadeço. Porque, de verdade, eu fui mãe na adolescência, né? Tive o Gabriel com 17 anos. Não foi fácil ser mãe na adolescência. E eu precisei adequar os horários, assim, fazer de um tudo para que a creche pública atendesse aos horários
do CLT, que não atende. Exatamente isso que eu ia falar. Não atende. Você entra num horário diferente daquilo que você entra no seu serviço e sai muito mais cedo, bem antes do horário que você termina o seu expediente. Então assim, a creche pública, as escolas públicas, elas não são para quem é CLT. Elas são para quem ou está desempregado ou para quem tem alguém ali para full time para cuidar da criança. Para ajudar, para ajudar, levar. Porque para mãe independente, isso tem que entrar em pauta, né? Tem. Uma hora o sistema precisa rever essas questões. Porque mudou o conceito de família. As pessoas não contam mais com familiares, vizinhos, para cuidar dos seus filhos. E as mulheres precisam trabalhar. E como é que faz? Tem que pagar, aí ganha um salário mínimo e vai pagar meio salário mínimo para uma escola particular. Ou então até para uma babá, né? Ajudar. E o que não comporta a realidade dessa mãe que precisa trabalhar. Exatamente. Então, é isso que tá realmente atrapalhando. E aí a mãe se vê numa situação dessa, de que deixa ali, às vezes é um pouquinho só. E acontece. E esse pouquinho acontece, infelizmente. As mulheres, hoje em dia, elas enfrentam jornadas, assim, extremamente desgastantes e estressantes. Porque você chega assim, você fala, nossa, não consigo. E dificilmente você encontra uma solução para uma situação que nem a da creche, que não vai te ajudar naquilo que você precisa. E aí, o Gabriel mesmo, né, que é o meu filho, o mais velho, eu precisei mudar para Mogi, porque eu morava em Ferraz na época. E aí eu trabalhava em Mogi e estudava em Mogi. Saía da faculdade 10 horas, até chegar em Ferraz, até chegar em casa já era meia-noite. Nossa. E aí eu tinha que acordar às 5, colocar ele na van para ir para a creche pública, que ele chegaria depois do horário que eu sairia, né? Ele ficava rodando na van do tio lá por 1 hora e meia, até ser entregue na creche, porque eu não tinha outra forma dele ir para lá. Ia para a estação, pegava o trem, vinha para Mogi. E aí chegou um momento que eu tava sofrendo com aquilo, que eu falava, meu Deus, eu não tô vendo meu filho, né? Eu chego em casa meia-noite, ele tá dormindo, 5 horas da manhã eu entrego ele na van dormindo, e eu não tô tendo qualidade de mãe com ele. Aí a gente mudou pra Mogi. E aí eu levava ele de bicicleta pra creche e ia trabalhar de bicicleta. Aí na hora do almoço, ele era meio período. Aí eu saía do meu trabalho de bicicleta, buscava ele na creche, levava ele pra casa que nós fomos morar. E lá na casa tinha a anfitriã, né, da casa, a proprietária, que tomava uma conta dele ali meio período, ia lá, dava um café, dava uma olhadinha. Uma olhadinha, porque se ela fosse me cobrar, não ia ter pra pagar na época. E eu me compadeço muito, porque quando eu vejo essas mães nos condomínios, que a galera é insensível. O problema é da mãe. Ela não pode largar a criança sozinha. Se vira, né? Se encontra um vizinho ali que tem uma senhorinha que dá uma empatia. Uma empatia, isso. Mas a maioria tá pra julgar. Hoje em dia a vida é corrida e assim, ninguém quer saber do problema do outro. Não quer. Não quer mesmo. E aí eu tento olhar com um olhar mais, assim... humanizado, né? Humanizado. Porque a gente fala muitas vezes, a humanidade está sem humanidade. Muito real e triste ao mesmo tempo, muito, né? Triste. Porque, assim, é rir pra não chorar, né? Porque essa realidade é muito triste. As mães sofrem e não tem ninguém que pensa nesse lado, né? Não tem. Um sofrimento que tá ali diário, né? Que não tem ninguém que olha, um olhar assim que fala, vamos trazer uma solução para isso, né? Porque tem que ter algum governante, algum político que pense nisso, porque ali é a base, é onde começa tudo, né? É mesmo. Onde a criança, que nem essa criança que passou por essa questão simples ali da porta, né? E ficou presa, ela pegou um trauma. Sim. Que isso ela vai levar para a vida toda. E era uma situação fácil de ser evitada. Né? Fácil. Mas vai ser um trauma que ela vai carregar o resto da vida e a gente não sabe aonde esse trauma deságua. E a criança, ela vai crescer, obviamente, e às vezes ela vai ter certas inseguranças que todos nós temos e nem lembra exatamente onde foi que o gatilho. Tudo. Isso. Não lembra, mas não que lembra. Faz um efeito, assim, absurdo na vida dela, faz.
E, nossa, que fantástico conversar sobre isso. Nossa, que emoção mesmo. Mas só mulheres para entender. Porque... que as mulheres passam. E que bom poder trazer isso para dentro desse ecossistema, né? Verdade. Porque as mulheres precisam muito de apoio, muito. De apoio, orientação. E, assim, muitas situações também em que existem alguns direitos, né? E as mães também não sabem. Tem que ir atrás. Então, tem algumas situações que dá para a mãe ir na diretoria de ensino, ir na Secretaria de Educação, né? Mostrar o comprovante do horário que ela trabalha para buscar aquela vaga, né? E em muitos casos, entrar até com mandado de segurança para poder conseguir essa vaga numa creche. Porque, assim, às vezes não comporta o horário todo, mas vai ajudar em algum período, né? Exatamente. E aí, tentar conciliar com outro, que nem assim, muito difícil, um familiar ou algum vizinho, alguém, mas às vezes, né, tentar remediar o máximo possível, né? Sim. A situação. É mesmo, para tentar contribuir com essa rede. Mas você vê, às vezes é o caminho inverso. As políticas públicas, elas vão e pensam primeiro nas diretrizes de regras, do funcionamento e processo do sistema. Como que a escola vai funcionar naquele sistema operacional da escola. E não pensar onde está o centro, que é o ser humano, a criança e aquela família. Se eles fizessem um planejamento inverso, não deles para fora, mas de fora para dentro, seria perfeito. Sim. Né? Perfeito. Agora em Mogi a gente tem bastante líder mulher na política. Né? Acabou de ser eleita a prefeita. Isso é muito bom, muito fantástico, porque é o que eu tô falando, tem um olhar diferenciado para a situação, porque sabe como funciona, né? Só uma mãe vai saber o que é você ter o filho, né, e saber a responsabilidade que é ter essa vida, né, em suas mãos. E aí você tem que cuidar, tem que zelar e fazer o melhor. Coisas que às vezes, né, não querendo puxar muito pelo feminismo, mas assim, isso é desde os primórdios, né, que a mãe cuidava dos filhos e o pai trazia, né, o alimento, hoje em dia pagar as contas, mas mudou-se muito. Então, assim, essa questão do afetivo, às vezes o pai ainda não chega a emocionar, ele racionaliza muito. Então, porque o homem é assim, mais racional, não é um defeito, né? É que a mulher é mais emocional, o homem é mais racional. E aí ele quer a praticidade. E aí essa ponderação da ação e emoção e razão, às vezes, assim, entra em choque mesmo, porque a mulher fica ali se cobrando porque, consegui colocar meu filho na van, vai ficar rodando um tempão, né, pra até dar o horário dele entrar. É uma solução. Foi o que tinha para aquele momento. Mas aquela questão da gente se cobrar, poxa, eu poderia ficar um tempo a mais com ele e não consigo ficar. É bem isso. O tempo todo. Eu fiquei feliz, assim, nesse sentido, até aqui pela cidade. Também tem, não sei se você conhece, a vereadora também, a Priscila, né? Ela é educadora e tudo mais. E aí, analisando, assim, o início desse ano, na nova gestão, eu pensei, nossa, tomara que o olhar feminino, essa liderança feminina dentro do sistema da nossa cidade, que eu amo de paixão, e eu sempre falo isso, né? Eu sou da Vila Matilde, São Paulo, sou paulistana. Mas Mogi é a minha cidade há quase 20 anos. Então, eu sou mogiana. Eu sou uma adotada de Mogi. E eu falo, eu tenho tanto amor por essa cidade, quando eu vejo ela avançando e tendo esses projetos fantásticos que já vem acontecendo, mesmo na gestão anterior, a gente vai ficando feliz, né? Com certeza. E esperançoso também, né? E agora, que nem você disse, esse olhar feminino, eu tenho certeza que muitas coisas vão mudar. A gente tem esperança e eu tenho certeza que vai dar certo. Vai dar certo. E é isso que a gente tenta levar para os condomínios também, né? Outro caso envolvendo pet. Aí a gente é bom porque traz o direito para os casos reais. Sem falar, obviamente, né, quem são, mas eles saberão, quem assiste vai saber. Mas um dos casos, os moradores reclamando muito do pet, chorando,
durante o dia. E aí eu também, sempre atuo dessa forma. Notifico a primeira, aí teve mais reclamação, notifico a segunda, eu me preocupo. Que eu não quero punir antes de ter um contato, né? Entender o que tá acontecendo, Entender. né? Que é o mínimo, né? Mas quando eu assumi o condomínio, essa unidade já tinha histórico de reclamações com outro síndico. Então, quando chegou para mim, já estava na hora da multa. E é algo assim que eu me sinto mal se eu aplicar sem conhecer a pessoa, né? Mas aí eu apliquei, não tenho o que fazer, que síndico não pode ser negligente nem omisso. E na hora eu convoquei ela. Antes de chegar a multa para ela, eu chamei ela para conversar. Falei, olha, infelizmente, como já tem histórico, eu sou obrigada a prosseguir com a multa. Mas me conta o que tá acontecendo, porque, né, os moradores estão reclamando assim, sabe? Aí, outra também, que aí ela chorou. E eu choro junto, que eu sou... Você tem muita humanidade. Aí... Não, ela chorou horrores. Ela falou assim, Kelly, ele é meu filho. Ele não é só um cachorro. Ele é meu filho. E o que acontece? Eu morava com a minha mãe na casa dela, com o meu filho humano, né? O filho dela deve ter uns 11, 12 anos. E ela é enfermeira, trabalha à noite. E ou trabalha de dia. E ele vai pra escola de dia. Alguma coisa assim. E os horários acabam o cachorro ficando um período sozinho. E aí ele tava chorando, por quê? Porque ele não tava acostumado. Ele vinha de uma casa onde a mãe, que a avó, né, do pet, tava lá o tempo todo. Então, a mãe chegava, ele não tava mal, porque ele já tinha aquele apoio. Ele foi para um apartamento pequeno, porque os apartamentos hoje em dia são minúsculos, e ficando sozinho um período do dia, sem a criança e sem a mãe. E começou recorrência de reclamação. Aí ela falando, eu não sei o que eu faço, eu não tô preparada pra abrir mão dele, eu não quero, minha mãe adoraria que ele voltasse pra lá, mas eu não tô preparada pra me desvincular dele e eu não sei o que eu faço. Aí eu falei, nossa, vamos resolver. Eu falei assim, eu não sei ao certo como fazer isso, mas trazendo experiências de outros condomínios. Tem condomínio que acontece muito isso, essa comunicação entre moradores. E aí adolescentes que estão nos contraturnos, eles combinavam um valor simbólico ali, sabe? Para o adolescente, ia lá, buscava o pet, levava para passear, dava atenção pro pet, devolvia no apartamento. Aí eu falei para ela, olha, se você quiser, eu coloco lá no grupo, se você não se importar, não te exponho. Mas eu falo, olha, moradores, a vizinha de vocês está com um problema sim, e a gente precisa ajudar, né? Será que tem alguém no condomínio que se dispõe a conversar com ela, a negociar, de que forma faz isso, cuida, não vai atrapalhar? E aí ela aceitou e eu coloquei. Nossa, apareceram uns 3 candidatos. Sério, uns 3 candidatos me chamando. Aí a gente fez uma seleção mesmo. Aí ela falou assim, ai, Kelly, mas será que é confiável? E tal. Eu falei assim, eu posso fazer uma mini entrevista indireta pra poder saber quem que é o melhor candidato pra ficar com o seu pet, né? Aí, perguntando se tem experiência com pet, se gosta de pet. Porque ia ser uma situação recorrente, né? Recorrente. Ia ter que cuidar sempre. Que ela provavelmente deveria ser uma período. Enfermeira que, né, trabalhava sobre o regime de plantões, né? Então, 12 horas, das 18 às 7 da manhã, por aí, né? Acho que é das 18 às 6 ou das 19 às 7. Geralmente é isso. E aí, quando ela chegava, ela dormia, ou então, e o menino ia pra escola. Então, meio período o pet ficava sozinho. Sozinho mesmo, em casa. E aí ela precisava tratar com alguém que cuidasse desse meio período. Então, tem hoje em dia, né, já, desculpa te cortar. Imagina, que isso. Pet sitter, que é babá de animal. Inclusive, tem uma amiga minha, né, que ela faz esse tipo de serviço. Vou até convidar aí para conhecer a nossa reunião lá. Isso, bora! Não, para divulgar o serviço, porque ela fica com o pet na casa dela, né? Ela tem toda uma estrutura e também ela vai até
a residência, Uhum. né? Ou o apartamento que seja. É uma questão de combinar e ver. Quando é recorrente, aí tem que ser conversado. Mas assim, eu sei que Sim. tem pet sitters que faz essa questão da recorrência também. Ai, que legal. Nem Que é sabia uma desse babá, nome. E tem algumas cidades, eu não sei se Mogi tem. Eu sei que Suzano ainda não tem. Creche mesmo. Creche. Creche. Aqui tem já. Já tem, então. Tem. É um valor que acaba tendo que desembolsar, infelizmente, né? Que a gente entra naquela situação dos filhos ficar. Mas para você ver como que a vida da gente tá mudando, né? Sim. E as coisas precisam se ajustar. E aí o direito vem para entrar ali e trazer soluções. Nessa evolução, né? Nessa evolução. Nesse processo. Nesse processo, que nem assim, tem a convenção do condomínio, você é obrigada a seguir todas as normas, todas as regras, então não teve como fugir da multa. Não. Mas você se sensibilizou, foi até lá, se propôs a ajudar e trazer uma solução, porque ia acontecer de novo o quê? Outra multa. Outra... Então, multa e a situação ia virar uma bola de neve. E não seria solucionado. Não. E aí o menino passou na entrevista? Foi uma moça. Olha que incrível. Ela morava em sítio antes de mudar para esse apartamento. E ela tinha, assim, galinha, porco, tudo que era bicho da no roça. sítio. Da roça. Total da roça. E ela tava, inclusive, sentindo saudade do ambiente da roça. Ai, e aí ela me mandou, eu falei, mas você tem experiência, você gosta de bicho e tal? Ela, olha, Kelly, aí ela foi me mandando os vídeos dela com a galinha, dela com o porquinho, dela com, falou assim, eu amo pet, tudo, e pra mim não tem problema nenhum, eu trabalho home office, então eu consigo atender e tal. Negociaram, hoje são super amigas, e assim, as primeiras semanas, ela ficando com o pet, ela ia lá, buscava no apartamento e levava pro apartamento dela. Aí ela mandando a foto do pet pra mãe, né? A mãe me mandando. Aí, nossa, sabe assim, no sol e tudo. Que bonitinho. Que lindo, que bom e tal. Mas é tão gostoso, sabe? A gente participar, é gratificante, né? De estar envolvida. Poder ter ajudado, resolvido a situação. É fantástico. Mas de uma forma muito, assim, humana, né? E, assim, tendo a razão, mas com a emoção. Ela é lógico, né? Ela falou assim, não, Kelly, eu te entendo super, né? Que tem que aplicar e tudo, mas graças a Deus solucionou para que não fosse algo recorrente mesmo. Tá vendo? Aí tá o seu diferencial, hein? Por isso super síndica. Porque faz além do que... não dá só para aplicar o que tá nos papéis. Não tem como. A gente lida com pessoas. Com pessoas, é verdade. E aí não dá para só usar a razão, né? A gente tem que ter propósito de fazer algo também pela sociedade. Muito bom. E é só mais um dos casos. Se eu for falar pra você... Eu imagino que nesse mundo aí é o que nem a gente brinca, né? O mundo da confusão. Porque é um universo, né? São muitas famílias... como eu disse no início, uma pluralidade de famílias, de vidas. E assim, cada um tem um pensamento, cada um tem uma crença, cada um acredita numa coisa. Mas se você provou isso, né? Que se propuser ajudar, a solução vem. Vem. Ninguém tá sozinho. É que a gente veio, né, com a cultura e hoje a maioria pensa que é sozinho na Terra, né? Que vive só aquele seu quadradinho... do seu próprio umbigo, mas não, a gente não tá sozinho. Não, e assim, como aquela famosa frase, né? Sozinho você vai mais rápido, mas junto vai mais longe. Nossa, então, mesmo. É uma coisa assim, que se as pessoas tivessem esse olhar, muitas coisas poderiam ser melhores ainda. É verdade. Olha que fantástico, gente. Muito bom, né? Muito, muito bom. Tem alguma área, assim, do direito da família e concessões que você... gostaria de informar mesmo, falar para eles e aí a gente trazer aqui para a realidade condominial? Bom, é uma coisa muito simples que eu costumo falar sempre, né? Que as pessoas, elas confundem, né? A questão da guarda compartilhada. Sim. Então, assim, isso serve tanto para crianças como para os animais, como a gente está falando aqui bastante de animais. E até para idosos, não é? Ou é um pouco diferente? É um pouco diferente, porque o idoso, se ele tiver
alguma questão assim que impeça ele de exercer as atividades, porque não tem idade, né? Cada ser humano tem a sua própria autonomia. Então, essa autonomia, para ela ser cessada, ela precisa de laudos. É uma situação assim bem diferente. Tem gente que tem 90 e poucos anos, tá dirigindo, tá andando, tá falando, e tem gente com 60 que já não consegue, né, nem ir ao banheiro sozinho. Então, é uma questão muito assim, própria daquela pessoa mesmo. Sim. Não tem uma idade que nem com criança, né? Se criança tem a idade e tal, depois vira adulto, o idoso não tem isso. Então, se ele pode dirigir até quando ele conseguir dirigir. Então, não tá assim, venceu sua carteira, você com 90 anos venceu, você não pode mais. Não vai mais. Não tem isso. Então, o idoso, essa outra questão que eu te falei, tem que ser provado que ele não tem autonomia. Aí sim, né, ele vai ficar sob a curatela de algum filho, né? Ou irmão, algum parente. Então, muda, já não é mais a questão de guarda, né? Sim. Mas aí é todo um processo que tem que ser feito judicial. Vendo como a gente aprende sempre? Eu achava que era tudo... Parecido, né? Não. Agora, a criança, a questão por ser menor, né? Aí é guarda mesmo. E aí, tem muitas pessoas que confundem, né? Porque a lei, ela prioriza o quê? A guarda compartilhada. Sim. Para os direitos serem iguais. Mas o que quer dizer guarda? Guarda são as responsabilidades. Então, é isso que vai ser compartilhado. Então, as responsabilidades dos pais, ambos, né? Pai e mãe, com aquela criança. Então, as decisões que serão tomadas. Então, vai estudar escola X. Vai fazer judô? Não, quero que faça karatê. Vai fazer inglês? Não, quero que faça francês. Então, esse tipo de coisa, essas responsabilidades, essas decisões que são compartilhadas. Sim. Né? E o regime de convivência vem atrelado. Então, assim... Às vezes, por conveniência, né, a guarda já está de fato, né, não está decidida ali, né, na justiça, mas está de fato com a mãe, que é 90% dos casos que acontece. Está com a mãe e o pai tem livre convivência com a criança. Pega quando, né, ele pode, sempre que pode. Então, ele tem folga no meio da semana, ele pode. Os finais de semana já estão com ele também. Às vezes fica com, às vezes, uma avó ou uma companheira que ele tá junto nesse período que ele tá trabalhando, às vezes, no final de semana, mas ele chega, vê, faz um passeio, mesmo que seja à noite, né? Toma um café da manhã junto no final de semana. Tudo isso é importante para a criança. Mas saber separar o que quer dizer guarda do regime de convivência é muito importante. Porque, às vezes, uma decisão judicial vem lá, guarda compartilhada. Porque é a regra, né? Para fugir da regra, tem que ter outras questões, que aí serão discutidas caso a caso. Mas aí acha que a criança tem que ficar 15 dias com um, 15 dias com o outro. É mesmo? Gente... Eu já tive essa crença. Não, mas é muito engraçado. Tem muito caso pra mim que fala assim, mas 15 dias que ele tava lá, ele tava bem na escola, não sei o que. Veio pra cá, ficou com o pai, não faz lição de casa, veio reclamação da escola. Eu falei, mas por quê? Essa guarda compartilhada. Eu falei assim, nossa, mas guarda compartilhada não quer dizer isso. Isso seria um regime de convivência alternado. Sim. Né? Então, fica 15 dias com a mãe. Existe sim, tá? Sim. Tudo tem que ser analisado e acordado entre as partes. Funciona se os pais estiverem alinhados. Tem que ter muita organização. A rotina tem que ser bem organizada, senão vira bagunça. E priorizar a criança e não a vingança entre as partes. Exatamente. Né? Porque esquecem que são pais e só lembram das vinganças e querem provocar um Isso ao outro. Isso é muito triste mesmo. Né? Porque, assim, no direito, né? É um dos princípios fundamentais, né, do direito das famílias, que é o princípio do melhor interesse da criança. Então, por isso que é analisado caso a caso. Então, assim, vai viver 15 dias na casa de um, 15 dias no outro, mas aí, qual o ambiente que você tem para ficar na casa de um, né, compensa? Então, tudo isso é de se analisar. Analisado, né? Isso, para atender o melhor interesse da criança. Claro. Mas essa questão da guarda compartilhada, eu gostaria de deixar claro para todo mundo, né, que são as responsabilidades que são compartilhadas. Então, assim, o regime de convivência é acordado de acordo com o que a pessoa tem de disponível, né? Então, ela fala, olha, eu não consigo nos finais de semana, mas eu consigo na semana 2 vezes.
à noite, ou então na hora do almoço, que o importante é ver a criança. Sim. Né? A gente sabe que existem várias jornadas de trabalho, então tudo é de acordo com a vida pessoal. Mas o importante é o quê? Saber separar a guarda do regime de convivência. Nossa, muito útil essa informação. Eu mesma, de verdade, não sabia. Não, Pra mim, muito... era tudo a mesma coisa. Quando se tem a decisão ali numa sentença, ou às vezes numa audiência de conciliação e mediação, não é explicado isso. Então sai dali com um papel, né? Não, e eu tenho um caso de uma cliente que tá assim, a gente não consegue entender, porque hoje em dia tem muitas audiências que não participam advogados. Sim. Então é o conciliador e o mediador só que faz, né? Vai ali pelo fórum e tal. E eu tenho um caso desses, que a guarda já era de fato da mãe, ficou com a mãe ali no acordo da audiência, só que o pai ficou com o direito de todos os finais de semana, todos. A guarda é unilateral da mãe, mas todos os finais de semana é com ele, todos. Meu Deus! Então ele pega a criança na sexta-feira e devolve só no domingo, às vezes na segunda-feira já no horário de ir pra escola. Coisa que é muito ruim também, porque os horários eles devem ser respeitados quando tem essa questão da guarda. E aí a gente tá tentando vamos conseguir essa regulamentação dessas visitas. Porque, poxa, e ela não vai curtir não tem nunca final de semana com o filho. Não tem. Nossa, gente. Isso foi um erro, né? Então eu sempre oriento, busque conhecimento jurídico, vai, né, procurar informação. Aqui em Mogi tem a defensoria, tem a OAB, que tem atendimento, né? Dá para ir lá tirar uma dúvida, faz um agendamento, procura, busca informação, ou até mesmo num escritório de algum advogado de confiança, vai lá, pede uma orientação. E é sempre importante também lembrar que um especialista vai sempre conseguir trazer a melhor resposta. Com mais segurança, né? Com certeza. Eu falo sobre isso, das especialidades. Uma coisa é o clínico geral e a outra coisa é o otorrino, né? É o gastro. Exatamente. Vai no especialista. Porque a minha área, né, família e sucessões, e às vezes chega um ou outro querendo falar de previdenciário, tributário, eu falo, eu posso eu te indico, te oriento, porque eu tenho parceiros, mas eu mesmo me aprofundei em outra área, e eu foco para quê? Para que se tenha a melhor resposta, a melhor solução e as melhores alternativas. Claro. Bem melhor assim. Incrível. E olha, se eu te disser o principal especialista que pedem nos grupos dos condomínios é advogado de família e trabalhista. São as duas especialidades assim que sempre pedem nos condomínios. E eu mesma não conheço tantos, então eu só fico observando, né? Aí o pessoal vai encaminhando, advogado tal, advogado não sei o que. Eu fico pensando, será que todos eles são especialistas no que a pessoa realmente está precisando, né? E isso é complicado, porque quando a gente tem aquela situação, a gente precisa de uma solução que vá atender aquela situação, não ficar rodeando todo o entorno até chegar ali. Então, assim, um especialista, ele vai te mostrar o caminho mais curto e mais preciso. Sim, com certeza. Olha isso, hein, gente? Espero que vocês estejam aí aproveitando as informações. E, claro, a gente vai deixar as redes sociais, e-mail, telefone na tela do podcast, porque se o pessoal tiver qualquer dúvida até sobre o tema, já liga, manda mensagem que a Marisa... muito bom. Eu respondo sim. No meu Instagram tem vários vídeos também, tá? Que falam sobre as situações, né? Das famílias em si. Então tem vários vídeos e tem alguns conteúdos lá que são bem úteis, bem informativos. Vale a pena conferir. Muito bacana. E fala só um pouquinho, eu acho que dá tempo, das concessões... Sucessões. Isso. Então, desculpa pelo... Pode falar. Sucessões, quando vem de sucessão mesmo, de suceder. Então, quando falece. Então, você tem a sua família, né? Então, o pai falece e ficam os filhos, né? Sim. Então, quando você tem alguma situação que você quer planejar o seu futuro,
Sim. Então, você tem ali, você faz uma doação, você faz um testamento, né? Hoje tem as holdings, né? E é alguma forma de você planejar essa sucessão do seu patrimônio. Entendi. Tá? Só que não é o que acontece. Não. Não é. Então, a gente se depara o quê? Com um ente que falece, e aí você se vê ali com os bens, né? E não sabe o que faz. Não sabe nem como... o tempo que precisa para um inventário, né? Então, não sabe que passa daqueles 60 dias, aí vem a multa. E são coisas assim... que eu acho desumanas dentro da lei em algumas situações. Por quê? Porque é uma fragilidade. Um momento de fragilidade. Você tá muito sensível, acabou de perder um ente querido. Apesar de que, né, tem pessoas que só tá esperando essa hora pra... Infelizmente. Pra chegar junto. Eu tenho um case sobre isso. É terrível. E aí a gente sabe que existe de tudo. Mas assim, tem um prazo. Passou daquele prazo, você vai pagar uma multa, né? Então, assim, existe todo um planejamento que pode ser feito, né? Dentro de várias situações que a lei permite que se façam com os bens, né? E também, depois que já aconteceu, como a pessoa não, né, pensou nisso antes, aí tem que resolver de outra forma, porque os bens precisam ser partilhados. Né? E aí aparecem muitas situações assim, mas ficou só isso de bem, quando o meu pai estava vivo, doou um carro pro meu irmão, pagou a faculdade do outro, e aí como que faz isso, né? Toda essa continha para colocar dentro do patrimônio, como que era o patrimônio. Então tem toda uma situação que é analisada, né, caso a caso, mas obedecendo sempre a regra, né, de que o patrimônio, né, se o falecido tem filhos, é para os filhos. Em algumas situações, dependendo do regime de casamento, vai para o cônjuge também. Então, cada caso é um caso. Mas toda essa organização, tudo isso, precisa ser pensado. Se você não pensar antes, você vai ter que resolver depois. Nossa, e o brasileiro não trabalha na prevenção, né? Não. Ele não pensa na prevenção. Nada, em nada. Um caso, assim, muito do dia a dia. União estável. Então... a pessoa mora ali junto há muito tempo, não entrou nem com reconhecimento de união estável, só tem ali, eu moro junto desde não sei quando, às vezes tem filho, às vezes não tem, mas construiu um patrimônio junto. Sim. Aí o outro falece, aí não tiveram filhos, vamos supor um caso que não tiveram filhos, mas os pais deles é vivo. Então, vai ficar tudo para os pais. Mas e a companheira? Ela vai ter que entrar com uma ação na justiça para reconhecimento de união estável. Uau. Então, tudo isso envolve, assim, aquela prevenção que você não fez lá na frente e depois vai ter que solucionar. Corrigir, exatamente. Depois. Depois. E me fala uma coisa sobre... curiosidade por causa do tema mesmo. Eu sempre vejo e ouço, né, do pessoal. Mas e se a pessoa já for idosa, mas ela ainda é lúcida? Ela pode já se preparar mesmo sendo idosa? Tem uma idade limite, assim... Sei lá, a pessoa tem 80 anos, é lúcida. E ela já tá prevendo que o negócio vai entornar. Ela pode a todo tempo. Se ela não tiver uma interdição, ela pode. O que acontece? Muito desses casos, dependendo da complexidade da família, né? A gente sabe que que nem nós estamos conversando, é um universo. Se ela quiser se planejar de forma somente com um advogado, né? E ela não tem nenhuma interdição, perfeito. Sim. Agora, vamos colocar que ela não tem interdição, mas toma algum remédiozinho para Alzheimer, algum, né, remédio ali que compromete isso. Lá, futuramente, pode ser questionado tudo isso que ela fizer. Então, tem que ser bem orientada, tem que conversar com um advogado de confiança que vai orientar ela em todos esses sentidos. Nossa, que legal. E às vezes, de repente, ela quer começar a dividir os bens ali em vida, né? Então, dá para fazer também, tá? Então, é tudo assim, documentado, tudo bem organizado. E os filhos vão, assim, em muitas das partes, vão aceitar. Porque tá todo mundo junto. Tá todo mundo junto e já tá sendo feito em vida, a partilha. Melhor, tem tanta família. Infelizmente, né? Eu não consigo entender... a cabeça dessas pessoas. Mas eu vejo tanta família em guerra por causa de algo que nem foram eles que construíram. Exatamente. Eu falo assim, gente, vocês ficam brigando por algo que nem foi você que construiu. Nem lutou pra nada. Nada. E agora você só quer
usufruir. Sabe? E fica com essa briga tão desnecessária. É muito triste, assim, eu acredito que em condomínios também deve ter essa situação. Tem muito. Que a gente falou de criança, né? Não falamos de idosos no abandono, mas deve ter. Tem então, muito. é bem complicado isso, porque filhos que só aparecem depois que o pai morreu. Ou só para pedir dinheiro, ou, né? É muito triste. Muito. Eu já eu já fui síndica de um condomínio que era, sei lá, 80%, 90% só idosos. E aí foi bem na época da pandemia, sabe? Nossa. Aí, nossa, ali eu fiquei... a gente não tem como, né, se envolver emocionalmente. Mas eu via os idosos, assim, sofrendo aquela pandemia de distanciamento dos netos, distanciamento dos filhos. Foi muito triste. Foi bem, bem complicado. Muito. Mas a gente vê, assim, quantos idosos tem... E aqueles que acabaram ficando sozinhos mesmo, contando só com os entregadores dos hortifrutis, porque ninguém ia, ninguém tava ali por ele. E aí era o zelador que tinha, sabe, que fazia essa ponte, pegava o hortifruti, levava na porta do idoso. Então a gente muito vê que triste tem... mesmo. É bem complicado. Muito. Assim, eu acompanhei algumas situações, né, com amigos e, assim, muitos não iam ver para proteger o idoso, mas tinha alguém, colocaram cuidadores ali para ficar junto, dar atenção, dar esse suporte. Por quê? O que acontece? Às vezes a sua profissão, ela te expõe muito. Sim, né? ao risco, né? Isso. De e aí você levar isso... Para um idoso, nessa situação foi muito complicado. Então, assim, às vezes, né, a gente entende que é uma forma de proteger, mas não é a realidade, né? Eles largam mesmo e muitos até usaram dessa desculpa para não ir mesmo. Infelizmente. Olha, eu falo para você que passou, por isso que eu até olhei, passa muito rápido. Verdade. Já acabou. Mas e a gente gostei ainda muito desse bate-papo. Tanto assunto. Verdade. Não é? Ai, famílias assim, é muita coisa, E olha que eu acabei nem abordando o tema das mulheres, proteção às mulheres com relação à violência doméstica, o que fazer, pedir socorro. E é algo que a gente tem tanto nos condomínios. De forma recorrente. Muito frequente. Marca um dia para falar só sobre isso. Só sobre isso, porque é um assunto longo, né? E é tão bom a gente levar essa informação e até como rede de apoio, né? Com certeza, porque o conhecimento, ele é libertador. Libertador. E falar, nossa, vocês não estão sozinhas. Exatamente. Né? De que forma? A gente entende que são dois lados adoecidos. Eu consigo enxergar dessa forma. Mas que quem vive num ambiente assim, porque são os dois lados, né? Com certeza. Adoecidos. E de que forma, né? Um dos lados romper esse ciclo com a menor ferida possível. É complicado. Muito, é difícil. Mas o importante, eu digo, que é romper com o ciclo. Romper e dentro do conhecimento mesmo. Exatamente. Porque sem conhecer não consegue se libertar. Mas a gente vai gravar um podcast. Depois vocês comentem se vocês querem um podcast só sobre esse tema que a gente traz para vocês. Maravilha. Traz mais uma ou duas colegas aí, né, que falem também sobre ajuda nessa rede de apoio e trata só sobre esse assunto. Muito bom. Né? Olha, Marisa, muito obrigada. Eu que agradeço, foi maravilhoso. Por ter vindo, por ter aceito o convite. Seja muito bem-vinda ao Smart. Ela tá vindo de outro grupo, né? Sim, eu já conhecia, né, outro grupo do BNI, mas assim, o importante é dizer que o BNI, ele é uma grande família. Que existem alguns polos, né? Sim. Hoje eu sou uma smartana. Sim. AU! Com muito orgulho, foi muito bem recebida por essa família e só tenho a agradecer. Obrigada mesmo. E, gente, sigam nas redes sociais, façam parte dessa rede, sabe? De apoio, de empoderamento, da gente contribuir com esse engajamento que só leva a coisas positivas.
informação. Coisa boa só atrai coisa boa. Exatamente. Então, até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Muito obrigada, Marisa. Você quer deixar agradeço. Um recado? Sim, essa questão de buscar o conhecimento sempre, tá? E se você sentir que tem alguma coisa incomodando, que tem alguma coisa errada, busque ajuda, né? Isso serve para todas as situações, tá? O direito tá aí, sempre se modificando, mas sempre vai ter uma solução. E se você tiver com aquela pulguinha atrás da orelha, esse é o sinal. Que é um alerta, porque a mente da gente não é traiçoeira. Ela dá alertas, a gente que ignora alguns alertas. Mas vai em busca, porque alguma coisa você vai ter de resposta ali. É mesmo. Obrigada, Marisa. Fica com Deus. Amém. Beijo, gente. Beijo.